Muito bom dia para todos. A audiência, né? Eu leio Oséias 6,3, onde o profeta diz: conheçamos, corramos sempre adiante, avante, nunca parando, não conheçamos, corramos, né? Atrás do conhecer a Yahvé, com a Bíblia. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá a nós. Mas é claro, se nós tivermos a determinação de correr atrás do conhecer a Yahvé, o conhecimento, né? É uma das virtudes do homem perfeito. Não precisamos ter o verdadeiro conhecimento das coisas para nos posicionar e também saber nos conduzir para onde ir, né? Sem conhecimento não tem como fazer isso. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Yahvé, certa como a aurora é a sua vinda, e ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. É a promessa, né? Bem, eu disse que estou estudando, lendo e escrevendo Paulo, né? Lendo e escrevendo Paulo. Aquelas coisas, tudo é importante, o que Paulo diz, mas aquelas coisas que são destaques, então eu vou escrevendo, como por exemplo aqui, eu escrevi sobre os 9 dons espirituais, né? Que Paulo menciona aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, né? Ontem eu falei sobre o corpo, né? Um corpo, muitos membros, mas um só Espírito. Por ele fomos batizados e bebemos desse mesmo Espírito. Então o corpo vira um organismo vivo, não uma organização mecânica, manivelada por homens, né, através de estatutos, dogmas, credos, teologia, seminário. Isso é a obra do homem, né? A obra de Deus, Pedro, o pescador, André, o pescador. Os pescadores, os apóstolos, com o Espírito de Deus, fizeram muito mais do que os homens com teologia, com organizações, né, religiosas, igrejas. E então Paulo fala aqui no 4, a diversidade de dons e ministérios, né? Os ministérios, primeiro os apóstolos, depois profetas, depois doutores, né? Ele vai colocando em ordem na igreja, né? Mas aqui estão os nove dons, em 1 Coríntios 12,6, diversos modos de ação. Deus tem, o Espírito de Deus tem. Primeiro, a mensagem de sabedoria. Segundo, a palavra de ciência. Terceiro, a fé. Quarto, o dom de cura. Quinto, o poder de fazer milagres. Sexto, profecias. Sétimo, discernimento de espírito, que é um ótimo dom, né? Para não ser enganado por falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, falsos pastores. Esse dom de discernimento ajuda muito, né? Faz a diferença. Oitavo, dom de falar em línguas. E o nono, dom de interpretar as línguas, né? Quais dos 9 dons você tem?
de todos que eu mencionei aqui, qual que você acha que você tem? Também, se você pudesse buscar, qual dos 9 dons espirituais você buscaria, né? E alguém pode me perguntar assim, ô André Luiz, que dom você acha que o Cacu tem? Para mim, o Cacu tem o dom de mentir, o dom da mentira. Eu nunca vi um homem mais mentiroso do que o Cacu no livro dele, né? Mente pra valer, né? Mente pra valer. Eu tenho aqui o livro do Cacu, alguém imprimiu e tinha me dado há uns anos atrás, né? Uma gráfica. Eu vou mostrar umas mentiras aqui. Mentira feia, né? E hoje o Cacu usa o aplicativo, né? Ele põe lá as pregações dele, o que ele escreve no aplicativo. Por exemplo, aqui no Cacu 1830, olha o tamanho da mentira. Cacu tem o dom da mentira, né? Ele diz aqui, alguém perguntou a ele, 1830, irmão Felipe, de 24 de abril de 1993 a 8 de julho de 2002, que responsabilidade você tinha desde a Igreja Batista até o tempo do entardecer? O irmão não tinha nenhuma? Ele responde, né? Irmão, eu não tinha nenhuma. Já é uma mentira. Que ele vai dizer, ele tirou do livro, ele apagou do livro, não ocultou do livro. Ele era tesoureiro, dirigente de oração em igreja, que foi consagrado a profeta em Cacu 130, 17. Cacu já era profeta no tabernáculo da pedra, lá em Abidjan. Ele já teve muitas funções. Que responsabilidade você tinha? Desde a Igreja Batista até o tempo do entardecer. Cacu diz aqui, ó. Irmão, eu não tinha nenhuma. Aí eu tenho o livro do Cacu aqui o livro. E aí vocês mesmos podem conferir lá no livro dele, lá no Cacu 5, ele chama capítulo 5, versículo 7, né? E ele vai falar aqui, ele era aqui, ó, eu era tesoureiro, ó. 3 meses após a minha conversão, isso em 1993, eu li toda a Bíblia, me deram as responsabilidades. Veja aí, no Cacu 1830 ele disse que não tinha nenhuma. Mas aqui ele já tirou isso do livro. Ele tem o dom de mentir, o dom da mentira. Me deram responsabilidades, outra astúcia de Satanás para prender as pessoas. Eu era tesoureiro e também conduzia as orações. Que dom, hein? Cacu não tem nenhum dos 9 dons do Espírito, mas tem o dom da mentira, né? De mentir, de brincar com a mente humana, dar nó cego, ficar escrevendo coisa, aí ele vê que deu uma mancada, deu uma rata, ele vai e apaga, né? Eu vou mostrar aqui que ele era profeta. Já ele chama de Branhamice, seguidores da mensagem Mão Branham, mas ele já era profeta lá, né? Cacu 130, versículo 16. Eu espero que ele não apague isso do livro. Igual ele apagou tesoureiro, responsabilidade, dirigente de culto de oração. Eu espero que ele não vá apagar isso do livro dele, né? E como eu imprimi, aí não tem como ele apagar. Ele apaga do aplicativo. Do livro imprimido não tem como apagar. Cacu com o dom da mentira, né? Eu sei que o Espírito Santo tem 9 dons. Esse 10º dom aí da mentira, isso não é de Deus, não. Deus não mente. Todo homem é mentiroso, eu sei disso. Mas mentir, para que mentir? O irmão Brana fez a irmã Meda mentir. O advogado ligou, o irmão Brana disse,
Diga a ele que eu não estou em casa. Irmão Branham estava. Fez a mulher mentir, foi orar por uma criança. E aí Deus disse que irmão Branham não era digno de orar por causa da mentira. Irmão Branham voltou lá e pediu perdão ao advogado, que diz que ele gostava do irmão Branham, agora estaria gostando mais ainda do irmão Branham. Porque viu que o irmão Branham voltou atrás. Mostrou grandeza, né? Agora o Cacu mente e ele não pede perdão, não. Ele faz é ocultar. Aí é um mau caráter, né? É um caráter ruim, né? Ocultar, modificar, alterar. Veja que ele já era profeta. Ele fala que recebeu um chamamento, uma comissão e mensagem sem ouvir o nome de William Branham, em 93. Mas de 93 a 2002 ele está dentro de um tabernáculo, estudando a mensagem do irmão Branham todinha para aprender a plagiar, brincar com o dom da mentira que ele tem. Vocês, branhamistas, isso aí é 24 de abril de 2018. Eu estava no meio de vocês. Alguém poderia me igualar em revelação? Ainda se gaba, né? Vocês esqueceram de como, em 1994, eu profetizei que os dois diáconos dividiriam a igreja e que os pastores branhamistas da Costa do Marfim falhariam na sua tentativa de reunir essa igreja. Lá nos primeiros Cacu, ele fala que é um sonho, aí ele altera para a profecia. Cacu tem essa arte, esse dom de alterar as palavras, as coisas, né? Sonho é sonho, profecia é profecia. E vocês disseram que isso não era possível. Mais tarde, quando isso se cumpriu exatamente segundo a minha profecia, mas é um sonho, alguns pastores se consertaram e numa manhã eles me chamaram na frente da igreja e me consagraram a profeta, como José e Daniel. Foram pelo faraó e o Nabucodonosor. Em 94, Cacu, dentro do tabernáculo, ficou lá quase 10 anos aprendendo a mensagem de William Branham para plagiar a mensagem, foi consagrado a profeta. Aí ele vem dizer que não tinha nenhuma responsabilidade, tesoureiro, dirigente de culto de oração, consagrado a profeta. Tudo antes de 2002. Para que essa mentira desse tamanhozão? É que quando você está com o Cacu, ele tem uma mensagem aí, Cacu 42, combate o pensamento, e aí você vê essas coisas, mas aí você luta para não pensar mal, para não observar isso. Você tem que crer que ele é infalível, que ele não erra. E também a ameaça dele, que diz que se você duvidar de um ponto da mensagem dele, em Cacu 101, você vai ser expulso. Ora, eu não fui expulso pelo Cacu, porque eu cortei o 7º selo do irmão Branham, do 261, 261 ao 374, meti a tesoura e disse, não existe língua desconhecida, não existe tenda, não existe luz na fotografia, falando com alguém acima de William Branham, não existe grande pessoa, que ele alterou para personagem glorioso como o estranho, ele alterou para intruso, ele ainda tem o dom. Que dom é esse? O profeta irmão Branham já morreu de alterar as palavras do irmão Branham, isso funde a cabeça. Tem gente que pergunta, eu não entendo, o irmão Branham fala uma coisa, o Cacu altera as palavras de William Branham. Não, é para dizer que é o Espírito de Deus no Cacu. Para mim é o Espírito da mentira. Bem, aqui são 10 folhas. Eu não vou pregar sobre isso. 10 folhas. Onde o irmão Branham fala de sonho, nas 1.203 pregações. É claro que eu não coloquei tudo aqui, porque são, acho que, mais de 550 citações do irmão Branham sobre sonhos. Porque o Cacu, com a astrologia dele, numerologia dele, ele interpreta sonho. Você vê uma cobra, você vê seu pai, você vê um fantasma, você vê uma serpente, você vê um cachorro, se sonhar voando, se sonhar sendo perseguido. O irmão Branham não fez nada disso. O irmão Branham não fez nada disso.
O Breno explicou o que é sonho. O Breno chegava a pedir numa reunião, numa audiência, a audiência, levanta a mão quem sonha. Nem todo mundo levantava a mão. O Cacu disse que se você for na igreja, nas igrejas, você vai passar a sonhar. Eu não creio nisso. Se os pastores, pregadores, colocar a mão sobre a sua cabeça. Eu não creio nisso. E nenhum pastor tem condição de movimentar o subconsciente de uma pessoa. O consciente e o subconsciente, né? E para sonhar, é preciso disso, né? O Mombrano diz aqui, agora você não pode sonhar um sonho. A mensagem fala com a rocha, né? Sonhe comigo. Você não poderia fazer isso. Agora, esse é o seu subconsciente. Você vai depender do subconsciente. Tem gente que o subconsciente dele está muito afastado. Não tem como ele ou ela sonhar. Mas tem gente que sonha toda noite. Não é culpa de você. Uma verdade quer dizer que tem gente que não dorme direito, que sonha demais, né? Tem gente que não tem nenhum sonho. Então você pode ir na igreja, se você já foi, e pastor, mulher pregadora, meter a mão na sua cabeça, você não vai sonhar coisa nenhuma. Vai depender do seu consciente e do seu subconsciente, da aproximação de um do outro, né? Aqui na mensagem profundeza chama para profundeza. Talvez é o fundo clama o fundo, né? Aqui o Membrana vai perguntar quantos que tem sonhos, né? E nem todo mundo, ó, aqui no 20. Por exemplo, quantos de vocês já tiveram sonho? Deixe-me ver suas mãos. Tem que sonhou um sonho bem. Agora, você vê, são apenas, pelo menos 2/3 de vocês. Nem todo mundo levantou a mão. Tem gente, vamos dizer assim, tem gente que não sonha de jeito nenhum. Pode ver filme de terror, de pesadelo, de assombração. Vai dormir igual uma pedra. Agora, há pessoas, ouça atentamente, a pessoa que sonha um sonho não está dormindo profundamente. Um sonho é o seu subconsciente. Consciente aqui, o subconsciente ali atrás. Vamos ver o homem normal. Aqui está o seu primeiro consciente. Aqui está o seu subconsciente. Agora, quando ele fica inativo, esse fica ativo. Agora, vocês que vocês sonharam sonhos anos atrás que ainda se lembra hoje, muito, muito, muito claro. Isso é certo. Bem, havia alguma parte de você em algum lugar. Aí ele vai explicando aqui. Agora, aquele homem que não tem um sonho, seu subconsciente estaria bem atrás como aquela parede, lá longe, né? Não está perto. Não tem como sonhar. Aí o Cacu disse, você vai nas igrejas e apõe espíritos santos falsos e passa a sonhar. Eu duvido. Vai depender da aproximação do consciente e do subconsciente. É muita coisa aqui, Mambrana não fala. Você vê cachorro, você vê cobra, você vê sonhar voando, flutuando. Mambrana não mexe com isso. Isso aí é numerologia, astrologia, esoterismo. Esses livrinhos de signos, de sonhos, que interpreta tudo, né? Mas eu gostei disso aqui, que o Mambrana fala sobre sonhos. Aqui na mensagem Paradoxo, né? O 52, Mambrana fala a respeito de sonho aqui. Isso aqui eu quero ler, porque isso aqui é importante nós aprendermos, né? Micaías, o profeta Micaías, você sabe que tem Elias, Eliseu e Micaías, 3 profetas. Acabe viu Elias, deva ter visto Eliseu e viu o profeta Micaías.
não só viu o profeta Micaías, mas prendeu o profeta Micaías no calabouço com pão e angústia. Quer dizer, um rei vivo vendo 3 profetas, né? Deus pode ter 3 profetas ao mesmo tempo? Pode. E Deus pode não ter nenhum profeta e usar um sacerdote, como usou Esdras. Não ter nenhum profeta e usar uma mulher, como usou Débora. Não ter nenhum profeta e tratar com Ruth, com Noemi, com Esté. Não é necessário haver profetas em cada geração. Não, ele é capaz de falar com o próprio profeta doido através de uma jumenta. Ele é soberano. Deus faz o que quer. Usa quem ele quer. Opera da maneira que ele quer. Vamos parar de botar regra em Deus. Ele não é aluno. Ele é professor, mestre. Ele não tem que aprender nada. E ninguém conhece a mente dele, de Deus. Ele é que conhece nossas mentes. Prescuta, examina, sabe o que pensamos. E quem é que sabe o que Deus pensa? Para entrar na mente de Deus. Mas eu leio aqui, Micaías, um homem ungido, ele disse: eu só direi o que Deus colocar na minha boca. Estou lendo aqui William Branham, Paradoxo 52. Um homem de Deus. Deus dê-nos mais alguns Micaías. É o que William Branham diz. Deus levante mais alguns Micaías. Homens, mulheres. É tipo Micaías que não vai engolindo tudo assim não. Calado, consentindo, vendo o erro, a coisa torta, fora do lugar, as mancadas do cacu. As atrapalhadas do cacu e deixando passar. Deus nos dê mais alguns Micaías, mas só direi o que Deus colocar na minha boca, disse o profeta Micaías. Aí eu lembrando aqui, vamos ver a visão dele. Estava com a palavra? Havia 400 profetas profetizando, ainda tinha o chefe dos profetas, Ezequias, e Acabe era o patrão. Mas aquelas 400 profecias estavam de acordo com a palavra, que estava dizendo que Acabe poderia ir a Ramote de Gileade lutar contra os sírios, iria matar os sírios e trazer o grão, a comida, o trigo. Mas e a profecia de Elias, que diz que os cães iam lamber o sangue de Acabe? E a palavra de Deus que saiu da boca de Elias? E Micaías, que estava vendo na boca dos 400 profetas espírito de mentira, o dom da mentira, o dom de mentir, o dom de ocultar, o dom de apagar, o dom de alterar, o dom de mudar as palavras. Mesmo de William Branham, que já está morto. Que dom é esse? Isso é um dom do diabo, dom de Satanás, pai da mentira. É o que Micaías estava vendo. Ele estava profetizando, mas não estava de acordo com a palavra de Elias. Essa é a maneira de julgar. Julgar o quê? Sonhos, visões, pregações. O homem espiritual discerne tudo. Discernir é fazer julgamento. Paulo diz isso. Você tem que fazer julgamento. Você vê uma coisinha errada. Sai disso, sai fora disso. Não importa quem quer que seja. Se não cruza, não bate, não sincroniza com a palavra, sai daí. Você vai para o inferno. E Deus não pode mentir. O diabo é o pai da mentira. E os profetas do diabo, os pregadores do diabo, os pastores do diabo, mente que só. Essa é a maneira de julgá-lo. O que é certo. Veja qual deles se alinha com a palavra. Qual daqueles 400 profetas estava alinhado com a profecia de Elias que os cães iriam lamber o sangue de Acabe? Nenhum. E esse negócio de tenda, Mambrana cortou. Cacô pode falar que ele é a tenda, mas não vale mais. 10 anos eu não sabia disso. Aí eu não sei o que a voz de Deus fez, que atualizou lá e colocou a informação que boa. Aí desde fevereiro eu tomei conhecimento e estava analisando. E aí entre ficar com William Branham e Cacu, eu fiquei com o Mambrana. Mas eu não vou voltar para o São Bernardo.
Não posso faltar porque já caminhei aí 17 anos. Caminhei em 88 na Batista, 89 a 95 na Assembleia de Deus, 95 a 2012 no Tabernáculo, 10 anos com Cacu. Eu não posso faltar atrás, porque Oséias 6,3 manda eu correr para frente, buscar o conhecimento de Yahvé. E com isso aqui agora, eu dei para minha esposa, ela já está orando com um véu. Ela começou a orar em casa mesmo, as orações dela. Minha esposa, a irmã Cláudia, já põe o véu, né? Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, que é o marido. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com o véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar, se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou rapados, cubra a cabeça. Agora preste atenção. Se ela não se cobre com véu, mande cortar os cabelos. Mas na mesma sequência, Paulo diz que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo. Então ela não pode cortar. Depois da vírgula aqui, ele diz que é vergonhoso. Então ela não pode cortar e nem rapar. Então só há uma saída para vocês, mulheres. Cobrir com véu. Mas aí os seguidores do irmão Brano, dos tabernáculos, vai dizer, eu não vou ver essa doutrina. Doutrina da CCB, da Congregação Cristã do Brasil. Será que é? Será que essa doutrina é mesmo da CCB? Ou ela é de Paulo, em primeiro lugar? Ah, mas o irmão Brano não trouxe. O irmão Brano não trouxe isso. O irmão Brano diz que a escritura é infalível, que nós devemos voltar para ela. Entre as fitas do irmão Brano e as escrituras de Paulo, é melhor vir para cá. Para as escrituras. Ele pediu para fazer isso, ele deu ordem para fazer isso. E agora estamos fazendo. Já Coríntios 14, 34, 38, que a mulher tem que ficar calada na Assembleia, não pode tomar a palavra, já era um obstáculo. E agora, o véu. O que você vai fazer, mulher? Eu só tenho que pregar, como disse o profeta William Branham. Cuidar das sementes predestinadas é um negócio de Deus. Desde que eu pregue, você ouça, e a fé vem pelo ouvir, veremos. Eu quero ver se você vai fazer confusão. Se você vai complicar a coisa, se você vai crer. E eu volto aqui a paradoxo. Sobre sonhos, né? Tem que se alinhar com a palavra. Se você vir praticar o véu na hora da oração, profetizar, você vai estar alinhadinho, não com a CCB, mas com Paulo. Se alinhe com Paulo, seguidor de William Branham, católico, protestante, evangélico, neopentecostal, deuteropentecostal, pentecostal, carismático. Esse é o tempo de alinharmos nossas vidas com as escrituras. Mas se você quer viver desalinhado, vai. O problema é seu. Micaías, veja qual deles se alinha com a palavra. Micaías não estava vendo ninguém ali. Micaías desce e ele diz, quantas vezes eu te conjuro? Acabo dizendo Micaías. Quantas vezes eu te conjuro? Zedequias que deu um tapa na face, na boca de Micaías, né? São agressivos, né? O espírito maligno, o espírito da mentira, o espírito do diabo é agressivo, né? É um ódio. Suba primeiro, me dê a noite, deixe-me ver o que o Senhor vai dizer. Então eu lhe direi o que é o assim do Senhor. Isso mesmo. Micaías primeiro buscou a Deus. O reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, a palavra. Volte à palavra. Guarde as escrituras. Põe as escrituras em primeiro lugar na sua vida, né? Se você quiser ir morar no céu. Vamos ver o que está certo. Então, naquela noite, Micaías teve uma visão. Viu o Senhor. Ele examinou aquela visão. Então, quando você tem uma visão, um sonho, não vai logo dizendo é de Deus. Deus falou. Faz como Micaías, dá uma esquadreada, uma examinada.
E ele examinou aquela visão com a palavra e foi com a palavra. Bateu com a visão de Elias. É mesmo, espírito de mentira nesses 400 profetas. E qualquer visão, sonho, qualquer outra coisa que seja contrário à palavra, se está desalinhado. Não está certo. Por exemplo, Cacu se gaba que teve 7 mulheres. Um harém, né? Tem um harém de mulheres. Isso não bate com a palavra. A poligamia, no Novo Testamento, Jesus Cristo condenou. No princípio, Mateus 19:9 não era assim. O Criador criou um homem e uma mulher. Vamos voltar ao princípio. Jesus solteiro, Paulo solteiro, William Branham viúvo. Quantas mulheres teve William Branham? Você diz 2, mas uma morreu. E ele casou viúvo, então está alinhado com a palavra. Agora um homem ter 7 mulheres, como Cacu, isso não alinha no Novo Testamento, não. Não passa aqui no Novo Testamento. Ah, mas eu estou na visão da tenda. Eu estou na língua desconhecida. Eu sou o grande profeta maior do que Irmão Branham. Eu até pensei assim. Que o Irmão Branham diz, vai vir uma pessoa maior do que eu, né? Então, quando vinha na minha mente o combate, não, Cacu é maior do que Irmão Branham. Então, Cacu pode ser um Abraão com várias esposas. Cacu pode ser um Jacó com várias esposas. Cacu pode ser um Moisés com 1, 2 mulheres, né? Zípora despediu, casou com Etíope. Cacu pode ser um Davi, 500 mulheres. Cacu pode ser um Salomão, tudo é Velho Testamento. Com 1000 mulheres, Cacu pode ser até um Oséias. Mas desde o momento que Mombrana, eu tomei conhecimento, Mombrana cortou essa parte, 326, 327, então Cacu não pode ser polígamo, não. Não podemos seguir um polígamo. Não podemos seguir um homem que se gaba de ter 7 mulheres, um harém de mulher. Para com isso. O Novo Testamento não aprova isso. Vamos nos alinhar com a palavra de Deus. Ou então nós vamos para o inferno. Não tem isso no Novo Testamento. Mesmo o episcopo e o presbítero e o diácono, marido de uma única mulher. Ora, eu não fui na Venezuela e o Cacu fez eu consagrar um pastor com 1, 2, 3, 4 mulheres, que agora é apóstolo. Está alinhado com o Novo Testamento? Está alinhado com Paulo, com William Branham? Ora nenhuma, está alinhado com o dom da mentira que o Cacu tem. E aí, o irmão Branham conta aqui a história de um homem. Que o irmão Branham vê ele. E ele é de outro país. E ele está ali, aonde o irmão Branham está. E ele está com uma mulher que não é a mulher dele, esse homem. Essa mulher que ele está ali, toda esquisita, desalinhada, já está com um 4º marido. O irmão Branham está vendo aquilo. E o irmão Branham foi conversar com esse homem, né? Estava tudo errado ali na cidade. Deixe-me parar um minuto. Um homem veio a mim há não muito tempo atrás, veio do exterior. O homem estava errado. Ele tinha 3, 4 filhos e uma esposa. E ele estava andando por aí com uma mulher aqui. Deve ser Jeffersonville. Eu não digo nada imoralmente, irmão Branham dizendo, mas simplesmente não parecia certo. Não bate com a palavra, não alinha. Você vê que até o Vuvaê, que o Cacu diz, ele copiou do irmão Branham. Você vê, Vuvaê, até o Vuvaê do Cacu, ele plagiou o irmão Branham. Você vê, você tem que observar o que você está fazendo aos olhos do público. O irmão Branham diz aqui, vocês são epístolas escritas. Todo mundo lê. A vizinhança, a cidade, nossas vidas. Cuidado com sua vida. E ele disse, em meio, que chamei sua... Mombrano chamou ele disse, Senhor, espero que não pense que eu sou rude. Mombrano dizendo. Mas eu gostaria apenas de dizer algo como ministro. Um conselho, Mombrano é um ministro. Você não acha que as pessoas aqui, o que elas vão pensar? Você, pai de 3, 4 filhos, tendo uma esposa, para cima e para baixo, com uma mulher que está no quarto com o marido? Ou ele diz, não, está tudo bem no meu país. No país dele, lá na África,
pode ser polígamo. Mas nos Estados Unidos não. O Cacu pode ter 7 mulheres lá. Mas aqui no Novo Testamento, pode não. Vamos voltar ao Novo Testamento, a Jesus Cristo, a Paulo. O homem diz, no meu país pode. Eu disse, mas você não está no seu país. Cacu não vai voltar a palavra. Nem os apóstolos dele. Vamos voltar aqui para o nosso país, aqui, as escrituras. Vamos alinhar com as escrituras para receber o Espírito Santo. Mas você não está no seu país. Você está aqui, ó. Norte América, Estados Unidos. E se as pessoas pensarem algo sobre isso, eu disse, você conhece essa mulher? Uma mulher, um quarto marido. Você conhece essa mulher? Sim. Você conhece o passado dela? Ele disse, sim. Irmão Brana, eu sei que ela está vivendo com o quarto marido. Até ele sabia que a mulher já estava no quarto marido, e você sabe que Romanos 7:2, enquanto o marido da mulher estiver viva, ela não pode ser de outro homem. Se ela for, ela é adúltera. Ela está em adultério. Paulo colocou isso em casamento de divórcio. Você conhece o passado dela? Sim. Lembrando, eu sei que ela está vivendo agora com seu quarto marido. Disse. Irmão Brano, sabe de uma coisa? Ela é uma mulher tão doce. Aí começou a mostrar as virtudes dela. A mulher está totalmente desalinhada da palavra, mas aí começa, não é assim que começa? Mas ele tem isso, ela tem isso, vou deixar passar. Ele disse para o irmão Brano, eu fui ao Senhor Jesus. Foi buscar o Senhor. E o Senhor, diga-me qual o problema com essa mulher? O homem dizendo para o irmão Brano, porque você abençoaria com o Espírito Santo e tudo mais, e vivendo em adultério. Às vezes a mulher tinha até dom, mas estava vivendo em adultério. E ele disse, bem, você sabe, o Senhor me deu um sonho. Mas tudo é sonho. Tudo do Cacu é sonho. Tudo dentro de igreja hoje é sonho, é visão. E não bate com a palavra, não alinha. Olha ele dizendo, bom, Brano, o Senhor me deu um sonho. Busquei o Senhor, ele me deu um sonho. E como é que foi o sonho? Eu vi minha esposa, a mãe dos 3 filhos dele, vivendo, num sonho. Vivendo imoralmente com um homem, num sonho. Não era na vida real. Ele levou o sonho a sério. Na vida real, a mulher dele não fez isso. Se for ser guiado por sonho, você fica doido. Tem sonho que não é de Deus, não. Eu vi minha esposa vivendo imoralmente com um homem, num sonho. Eu disse. Então ela veio a mim no sonho. E caiu lá. E disse, você me perdoa? No sonho. E disse, claro, no sonho. Então eu disse, eu a perdoo, no sonho. Parece que ele está interpretando que o sonho é essa mulher aí, com o quarto homem, quarto marido. Ela era doce. Aí o irmão Branco diz assim, que não se alinha com a palavra de Deus. Então, o sonho. Isso mesmo. Deus não pode dizer uma coisa e trazê-la de volta aqui. Ele tem que dizer uma coisa e ficar com ela até que cumpra o seu propósito. A irmã Branco está dizendo que está desalinhado. O sonho está desalinhado. Não bate com a palavra. Então vamos ter cuidado com o sonho. Muito cuidado com o sonho. Bem, eu ainda vou ler algo aqui que o Cacu fala de William Branham, que aí eu quero caminhar para terminar essa pregação. E aqui o Cacu chama William Branham de padre de Satanás. Muito pesado dizer isso, né? Aqui no Cacu 70:48, eles pegam o Cacu. E se ele tirar isso do livro dele, era bom, porque o irmão Branham nunca foi um padre do Satanás. Era até respeitar o irmão Branham. Como poderia William Branham exercer o ministério sob a tenda? Está cancelado, não existe. Mas é a base do Cacu, né? Confraternizando com homens do evangelho completo. Eu vou entrar nisso. Ele não podia, não era possível. William Branham estava na organização, no sistema. William Branham tinha se tornado um egípcio. Eu não concordo.
ele tinha tornado um padre de Satanás. Não concordo com Cacu, que fala isso de William Branham. E Deus tinha que fazer uma outra coisa para separar os filhos de Deus dos filhos do diabo. E lá estava esse objetivo sob a tenda. Também não concordo com tenda. Branham cancelou. Tá tudo sem base. Tudo sem base, sem alicerce algum, sem fundamento algum. E Cacu, que profeta é Cacu? Um profeta que não prega. Ontem ele veio, fiquei sabendo que ele veio fazer uma live em espanhol. Mas é claro, ele sabe que eu falo espanhol. O André Luiz, que eu prego em espanhol, saiu da toca, né? Ele não evangeliza, não prega, né? Só fica com a caneta lá, escrevendo. Até que enfim o Cacu saiu da toca, né? Branham nunca foi egípcio. Branham nunca foi padre de Satanás. Não. Branham era um homem de palavra. Branham diz que um homem não vale mais do que suas próprias palavras. Um homem que fica dizendo, fui tesoureiro, dirigente de culto de oração, fui consagrado a profeta, está no livro dele. E apaga, cadê a palavra? Eu estou pregando em gravação, não tem como. Se eu errar aqui, meu erro vai ficar no vídeo. Eu sou humano, eu vou cometer erro, eu não sou infalível. Se eu errar, vocês me perdoam. Eu não quero errar, mas eu vou errar em palavras, em pontos, em coisas. Vou citar a escritura errada, vou fazer confusão, porque eu não sou Deus, quem não erra é Deus. O Eterno, o Yahvé é infalível, agora eu sou humano. E Deus sabe disso. Eu posso uma hora querer falar Deus, em vez de falar Deus, vai sair da minha boca diabo. E aí? Eu estou perdido? Se eu fizer um lapso desse? Claro que não. Claro que não. Deus sabe que nós cometemos lapso. Falamos coisas involuntárias sem desejar fazer. Não vá pensar que você blasfemou contra o Espírito Santo porque você queria falar algo na boca e saiu outra palavra. Deus entende você melhor do que ninguém. Nós somos feitos para errar. Eu disse, eu estou pingando erro. Mas eu estou me esforçando. E o que Deus espera de nós é que guardemos a palavra. Se falar alguma coisa, homem, mulher, cumpra. Porque se você não cumprir e dar um despertalhão, alterar, mudar, ocultar, apagar o que você diz, aí não. E o caráter? Um homem não vale mais do que sua própria palavra. Mas o Cacu, ele fica apagando, alterando, ocultando, mudando, porque o pretexto dele é o livro de Jeremias. Ele diz que o rei Joaquim queimou o livro de Jeremias e Jeremias escreveu um novo livro e adicionou novas coisas no livro. Mas o livro do Cacu não foi queimado igual o livro do Jeremias, não. O Cacu não tem perseguição nenhuma. Mesmo quando ele foi preso, ele mandou nós fazer caricatura. Foi essa caricatura que levou ele para a cadeia. O rosto dele aí, na nuvem de Tucson, de 28 de fevereiro de 63, foi o Cacu que mandou nós colocar a cara dele, usar o Photoshop. Não é Deus que colocou a cara do Cacu na nuvem de Tucson. É que como nós éramos escravos, Cacu mandava nós fazer e nós fazíamos. Agora temos que parar com isso. Isso é brincadeira. Logo no século 21, quando o Evangelho está perto de ir para Israel, à beira, às vésperas de ir para o judeu, essa brincadeira com a Bíblia, misturando com o Corão e com a mensagem de Branham. Como é possível uma coisa dessa? No momento que falta muito pouco, está um pouquinho de tempo, pertinho, não está nem perto, está pertinho de Moisés e Elias aparecer lá em Israel. Claro, vai haver um arrebatamento antes. As virgens adormecidas entram na tribulação 3 anos e meio, o 6º selo, que Elias e Moisés produzirá. No final, quando Elias e Moisés morrer, após 3 anos e meio, o rei do norte, a Rússia, sai do leste europeu e entra pelo Egito, pelo
o rio Eufrates, a sexta taça, faz ele secar e acompanhado dos reis do Oriente. Você sabe que a China está com a Rússia, a Coreia, tudo Oriente. A Coreia do Norte está com a Rússia. E aí, então, nas portas de Jerusalém, nos muros de Jerusalém, no Vale do Megido, vem a guerra, a batalha do Armagedon. Para depois o milênio vir. Mas tudo vai ser destruído. Tudo será destruído. Então, à beira, perto, próximo, às vésperas do Evangelho ir para o Oriente, para Israel, essa brincadeira de Bíblia ao Corão e mensagem mambrana, misturando três coisas. Cacu está fazendo. Está na hora de centralizar e estabelecer as coisas. Eu creio. E realmente, como o irmão Brana diz, que aquele sinal que ele tinha de discernir os segredos dos corações foi o último sinal de Deus às nações. Não haverá outro sinal. Cacu diz que é maior do que o irmão Brana, mas ele não sabe o que a pessoa pensa. Ele não cria esquilo, ele não para a tempestade. E também o irmão Brana cancelou o 326, 327, essas referências do sétimo selo. Mandou cortar, está cancelado. Mas aquele é o último sinal, sim. Porque aquele sinal que o irmão Brana tinha era o sinal de Messias, o mesmo sinal que Jesus tinha. Eu não sei se Paulo tinha isso. Mas Jesus Cristo e o William Brana tinham. Foi o último sinal para as nações. Vai haver outro sinal, outro homem usado para falar o que a pessoa estava pensando, discernir os segredos dos corações? Eu penso que não. Então, André Luiz, se esse é o último sinal, então acabou. Acabou coisa nenhuma. Agora, o último serviço é a revisão. A revisão de Deus. Agora, não é hora mais de sinal. É hora de voltar à palavra original. Parar de cobrar dízimo, saudar com ósculo santo, colocar o véu sobre a cabeça da mulher, e tudo isso aí que eu estou pregando. Porque o último sinal já foi dado. Estava com o irmão Brana. O Evangelho caminha com o sol. Mensagem da Graça, referência 238, William Marion Brana. O sol nasce no leste, se põe no oeste. Bem, quando o Filho de Deus, o Filho, nasceu no leste, o povo oriental, Oriente Médio, né? A civilização viaja com o sol. E estamos na costa oeste agora, com um filho que brilhou no leste, em Israel, no Oriente. Brilhando, mas aí o irmão Brana estava vivo. Na costa oeste, nos Estados Unidos. O Evangelho viaja, a civilização viaja com o sol. Mensagem da Graça, 238. Mas aqui na mensagem, há um homem que pode acender a luz, 168. Aí o irmão Brana amplia. E também na mensagem, a festa das trombetas, 237, agora o irmão Brana vai dizer que o Evangelho viaja com o sol. Não é só a civilização, ou as civilizações como a China, a mais antiga, né? O Evangelho também caminha, viaja com o sol. O irmão Brana diz aqui, o Evangelho viajou com o sol. Ele veio de onde? Do leste, Israel, Oriente Médio, cruzou o mar Mediterrâneo, do leste com Jesus Cristo, Paulo, cruzou o mar Mediterrâneo para a Alemanha com Martim Lutero. Teve que cruzar o mar Mediterrâneo. E depois de Lutero, o Evangelho cruzou o Canal da Mancha, o canal inglês, para a Inglaterra com John Wesley. E depois de John Wesley, William Brana diz aqui na mensagem da festa das trombetas, referências 237, que o Evangelho cruzou o Oceano Atlântico para Norte América e Estados Unidos. William Brana dizia, vivo, agora está aqui o Filho, o Evangelho. Quando o irmão Brana estava vivo, porque não estava mais, não haverá mais avivamento nos Estados Unidos. O irmão Brana diz, eu não oro pelos Estados Unidos. Acabou, terminou. O que resta para os Estados Unidos é a Rússia enviar bombas atômicas e causar aquela grande explosão que o irmão Brana viu. Acho que é a sexta visão do fim do mundo, antes do fim do mundo. Não tem mais nada ali nos Estados Unidos. Mas tinha, quando o irmão Brana estava vivo, era Zacarias 14:7. Luz do entardecer. E depois era a vez de Israel.
Mas Deus resolveu passar aqui no Brasil primeiro, antes de ir aos judeus, para fazer nós voltarmos à palavra original. Isso é bom, isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Não, eu não estou aqui para produzir o sinal de Mambrana, de Messias. Ninguém vai imitar isso. Ninguém dá conta de produzir isso. Eu não estou nem preocupado com isso. Mas a palavra, as escrituras, temos que voltar antes do evangelho ir para o Oriente, para Israel. E quando estava na costa oeste com Mambrana vivo, o mesmo sinal de Messias, o mesmo batismo do Espírito Santo, era o mesmo Jesus Cristo, do Oriente, na costa oeste, no Ocidente com Mambrana. Mas agora é hora de voltar à palavra original, antes que Deus volte a tratar com os judeus. Aquilo com Mambrana era o tempo da tarde. Era o entardecer. Que horas são? Que tempo é esse que nós estamos vivendo 56 anos depois da morte de Mambrana? Bem, ninguém mais do que eu queria um profeta negro africano. Por que você queria, André Luiz? Porque o povo negro já sofreu muito com tráfico, escravidão, navio negreiro, colonização, apartheid, segregação racial. Mesmo hoje, no meu país, o negro não recebe salário como recebe um branco. Eu queria. Eu tentei, quis crer, até preguei muito. Mas não tem passagem na África. Eu sei que os negros não vão concordar comigo, que segue Cacu. A verdade é essa, não tem passagem de Deus na África. E o clamor da meia-noite? Eu não sei. Mambrana disse que ia ser um segredo. Não é essa coisa que Cacu está fazendo, porque Cacu não é um segredo. Cacu invadiu a internet. Facebook, YouTube, Telegram, Twitter. Que segredo tem aí? Se o clamor da meia-noite é um segredo, eu não sei o que é isso. Então ele passou pela terra, já passou, e ninguém nem viu o que Mambrana falou na mensagem, tempo de unidade e sinal. Porque Mambrana disse que ia ser secreto. Mas essa obra de Cacu não é secreta. Não tem nada de segredo aí. Eu queria que tivesse um profeta negro, mas não tem. O próximo passo de Deus é o arrebatamento e a visita a Israel com Moisés e Elias. Mas antes, devemos voltar à palavra original. E quando o Cacu diz aí que Mambrana virou um padre egípcio, um pagão, um padre de Satanás, eu não concordo. Está errado. Até sei que Mambrana foi no Egito. Levi Petrus, da igreja de Filadélfia, eu acho que ele patrocinou, não sei se eu estiver errado, me perdoe, mas parece que ele ajudou também Daniel Bergo na Vingre nessa primeira onda do avivamento das 3 ondas do Brasil. A primeira onda, Daniel Bergo na Vingre, em 1910, e aí começou as igrejas evangélicas falar em língua, na Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular. A segunda onda, 1950, as curas divinas e profecias, com o Brasil para Cristo, Manel de Melo, Igreja de Deus e Amor, com Davi Miranda, Igreja do Evangelho Pentecostal Unida, Casa da Bênção, e aí veio a terceira onda, em 1970, meados, e 1980, que é os carismáticos neopentecostal. Igreja Universal, Mundial, Internacional, Renascer, Fonte da Vida, Renascer em Cristo, Luz para os Povos, Paz e Vida, Verbo da Vida, está aí. A terceira onda. E como o Brasil é especial para Deus, porque no 29 de novembro de 1947, abençoou Israel, o Brasil também tem uma bênção. A bênção do Brasil está aqui. Né? Vamos voltar à palavra original. Vamos voltar às escrituras. Vamos parar de seguir igreja, denominações, religiões. Vamos parar de seguir profetas, teólogos, doutores, grandes pregadores. Vamos voltar somente a isso aqui. A escritura é o caminho. No princípio era o verbo.
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra é o próprio Jesus Cristo. Voltemos à palavra, enquanto podemos. Ontem eu tive uma reunião, comigo 5 irmãos. Vamos começar a ter culto. A partir de 5 irmãos. Deus quis que fosse 5, então vai ser 5. Mas pode crescer, depende de Deus, mas não podemos ficar em casa. O tempo está passando, os dias são maus. As ruas, as praças, as cidades, nações estão precisando de ouvir pregação, mas não pregação dizendo que Cacu é mediador, que Cacu é salvador. Não, o mundo precisa ouvir que Jesus Cristo é o salvador e mediador. E o evangelho de Paulo também precisa ouvir que Jesus Cristo está fora das igrejas, dos sistemas. As pessoas precisam ouvir que Paulo não exigiu pagar dízimo, mas também precisam ouvir que a mulher tem que colocar o véu sobre a cabeça na hora de orar e profetizar. E aí? Não, eu vou crer nisso, naquilo outro. Eu não sei o que você vai crer, não é problema meu. Eu devo pregar. Sim, Mombrana esteve no Egito. Me parece que 1 milhão de Novo Testamento foi enviado para Jerusalém. Mombrana ia para Jerusalém fazer uma campanha. Ia ser uma moleza. Ganhar os judeus. O mensageiro do entardecer iria ganhar os judeus. Acho que é 15 minutos de avião. Mas dentro do aeroporto, no Cairo, no Egito, Deus mandou Mombrana voltar para a América, porque não era ele que iria fazer esta obra, veja. Cacu disse que Mombrana era egípcio. E Mombrana até esteve no Egito, queria pregar para os judeus e Deus não deixou. Cada coisa no seu tempo. Eu repito, eu queria que houvesse um profeta negro. Seria bom, bonito, mas não tem. Não tem mesmo, não adianta insistir. Não tem. Mombrana não falou de profeta negro. Falou de clamor da meia-noite, eu não entendo o que é isso. Sei que se já passou, passou em segredo. Ou se está passando, eu não sei onde está, deva ser um segredo. E também, quando Mombrana foi confraternizar com pentecostais, a Adonep, os homens do evangelho completo, com as igrejas, foi porque Deus mandou Mombrana ir. Por ele mesmo, ele deu ouvido à sogra, a senhora Brumbreak, da igreja luterana, quando viu que Mombrana chegou com um monte de convite para pregar em muitas igrejas nos Estados Unidos, ela disse: você não levará minha filha por meio desse lixo pentecostal. Lixo. E o Mombrana disse que cometeu o pior erro da sua vida, em dar ouvido à sua sogra. Aquilo custou a vida da sua mulher, Rup, da sua filha Sharon Rose Sherry, a enchente, né? Uma morreu de tuberculose, outra morreu de meningite. E Mombrana também ia perdendo a vida na canoa. Só não morreu porque ele orou e disse: se o senhor fizer a canoa, história da minha vida, ligar, eu vou aos pentecostais. Ele tinha que ir, isso foi em 37 a enchente. Porque ele tinha que ir, porque Deus mandou ir. Ele não foi por conta própria. Ele tentou não ir, dando ouvido à sogra, custou 2 vidas. E por que ele tinha que ir? Porque em 47, o anjo apareceu ao Mombrana e disse: como o profeta Moisés recebeu 2 sinais, você, William Branham, também tem recebido 2 sinais para levar a cura divina, a cura do câncer ao mundo. Não era só para o tabernáculo Branham de Jeffersonville. Mombrana não podia ficar preso dentro do tabernáculo de Jeffersonville, sendo Moisés, tendo esses 2 sinais. Então ele precisava expandir. É aí onde os homens do evangelho completo vai patrocinar William Branham. Ele vai cruzar os 7 mares e vai viajar a terra toda, levando a cura divina à Índia. No tabernáculo ele pregava a doutrina. Eu tenho até uma mensagem aqui que eu quero ler. No tabernáculo, Mombrana era Elias. Pregava a doutrina, era o 7º anjo de Apocalipse 17. Mas fora, ele era Moisés com um dom de cura, com 2 sinais. Religião de Jezabel, William Branham, 19 de março de 1961, Mildeton, Ohio. Mombrana diz aí: há muitas coisas que vocês têm feito por mim, e eu aprecio isso. Agora,
se eu puder ajudá-los no sentido de dar-lhes uma roupa de oração, um lenço, ou alguma coisa, aí o irmão Branham diz aqui, agora não me peça doutrina, porque eu não desejo fazer isso. Não me peça doutrina, vou ler mais. Muitas pessoas me escreveram perguntando sobre o casamento de divórcio, assim por diante, o que é uma confusão na igreja. Eu sempre lhes respondo de volta, pergunte ao seu pastor. Pessoas me escrevem cartas e aqui dizem a respeito disso, sobre aquilo, e eu respondo as cartas, vocês veem? Veja, o seu pastor em pequenas coisas, pois, além de tudo, ele é seu pastor. O irmão Branham está mandando perguntar ao seu pastor. Eu acho que eu devo fazer isso também. Muita gente está me fazendo pergunta. Além de pregar, eu acho que eu penso, talvez eu deva fazer isso. Vai perguntar ao seu pastor. Eu devo responder, porque crer nas escrituras, no de volta das escrituras, na palavra original que eu estou a pregar. Eu acho que isso é o certo. Né? Os que estão comigo, né? Eu não sou profeta, nem quero ser profeta. Só sou um pregador, com responsabilidade, né? Você vê? O Uvaí não é do Cacu. Você vê? É do Mombrana, pertence ao Mombrana. Como Moisés, ele não podia ter o dom de curar o câncer, os 2 sinais, de revelar os segredos dos corações e se prender dentro do tabernáculo. Ele tinha que expandir. Então ele não virou egípcio, pagão e nem padre de Satanás. Quando ele é patrocinado, ele é ajudado. É Deus mesmo que abriu as portas. Os patrocinadores. Mombrana não se corrompeu. Mombrana não barganhou. Não negociou doutrina. Ele estava ali como Moisés, curando. Como Messias, revelando os segredos dos corações. Mas no seu tabernáculo, ele pregava doutrina. Fora, ele não pregava doutrina. Mas esperava que Deus, usando ele para curar com os 2 sinais, um de Moisés e o sinal de Messias, alguém captasse que Mombrana era um mensageiro. Era isso que Mombrana queria. E ele colheu milhões de pessoas, desde 47, ou quando a coluna de fogo veio, e ele começou a ser usado. Muita gente passou a ouvir as fitas. Quem é esse William Branham que me curou do câncer? Quem é esse William Branham que fez a perna crescer? Quem é esse William Branham que fez globos oculares, olhos aparecerem, mão crescer? Quem é esse William Branham? E muitos ia ver a outra face de William Branham, a face de Elias, no tabernáculo de Jeffersonville. Ele pregava a doutrina. Esse homem é usado na cura divina, mas ele prega que a mulher não pode pregar. Esse homem é usado na cura divina, mas ele prega que tem que lavar os pés. Olha, as doutrinas dele é estranha. Aí ele era Elias. Mas também era o 7º anjo. Era a voz do 7º anjo de Apocalipse 10:7, revelando os segredos dos corações. Então, Mombrana tinha essas faces. O mundo viu ele como Messias, o dom de Messias nele, como Moisés. Mas seu grupo, enquanto havia vida no tabernáculo, quando Mombrana estava vivo, o via como um homem de Deus, um servo de Deus, profeta, embora Mombrana não gostava de ser chamado de profeta. E aí vem Cacu e chama William Branham de egípcio, de pagão e de padre de Satanás. Isso é um absurdo. Espero que esta pregação possa ajudar algum filho de Deus a entender o que é que Deus está fazendo nesta hora. Ora, que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém, amém.